Lili, clima quente por aí, torcida indignada, como é que está a situação na Neoquímica Arena? Boa noite para você, Lili. Fala, Mota, um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, o clima já estava quente antes mesmo da partida começar. No intervalo, já alguns torcedores já fizeram alguns gritos de protestos. Aí, é claro, apoiaram durante todo o segundo tempo, quando saiu o gol de empate também. Mas ao final da partida, as organizadas fizeram algumas cobranças, saudades quando o Corinthians jogava com vontade, também falando sobre uma possível queda, né? Falando algumas palavras de baixo calão também. Os torcedores, na verdade, os jogadores estiveram ali no meio de campo, agradecendo a torcida, mas não houve, assim, aplausos, tá? Obviamente, nenhum tipo de comemoração, porque a situação do Corinthians é terrível. São 12 jogos, apenas uma vitória, 18º colocado, então 9 pontos somados até aqui. Por isso que o que eu consigo passar para vocês é que antes da partida começar, até a minha última apuração com fontes do clube, é que uma derrota demitiria o técnico Antônio Oliveira. Ele novamente consegue, a equipe consegue um empate no finalzinho, né? Consegue diante de mais de 38 mil torcedores que compareceram na Neoquímica Arena. Então a gente está aguardando, porque agora é um momento conturbado, a gente também não consegue falar com ninguém ligado à diretoria, nem mesmo com as fontes, porque o jogo terminou de forma quente, com duras cobranças da torcida. Repito, o próximo jogo do Corinthians é o clássico, é o derby contra o Palmeiras na segunda-feira, às 8 horas da noite, no Allianz Parque. Então agora a gente fica aqui aguardando na zona mista. Primeiro, para saber quem vai falar e o momento também que o técnico Antônio Oliveira vai passar. Vou conseguir ver a hora que ele passar por aqui para ir até a sala de coletiva e o que ele deve falar aí durante essa coletiva depois de mais um jogo sem o Corinthians conseguir vencer. Repito, 12 partidas, apenas uma vitória até aqui. O jogo de hoje, ele ficou completamente diferente a partir do momento em que o Cuiabá, numa jogada de bola aérea na área, com seus zagueiros, contra os zagueiros do Corinthians, o Marlon leva a vantagem, consegue fazer o gol. Lei do ex, né? Pouca gente lembra. Sim, mas lei do ex. E com 5 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá em Itaquera na frente. Aí o jogo passa a ser aquilo que normalmente acontece. O Cuiabá procurando espaço no contra-ataque, porque sabia que o Corinthians, empurrado pelo seu torcedor e pela indignação desse torcedor, em relação ao momento que o time atravessa e o que estava para acontecer em Itaquera na noite de hoje, o Cuiabá sabia que haveria espaços, como houve para esse lance ajustadíssimo num contra-ataque para fazer o segundo gol, que sai, mas depois de verificação pelo VAR, o lance é anulado por um impedimento muito ajustado. E o Corinthians pressionando, sem muita organização, sem muita qualidade. Ainda no primeiro tempo, o Antônio Oliveira tira o zagueiro, coloca mais um centroavante e o Corinthians foi inteiro ataque, inteiro pressão. Mas é isso, se você olhar o que o Corinthians tem feito nesse Campeonato Brasileiro, quando não se trata de um lance em que a qualidade individual de um determinado jogador é crucial para o gol sair, o Corinthians dificilmente chega a um gol coletivo. Jogadas criadas, oportunidades que surgem não espontaneamente, para um jogador fazer um gol. E foi o que aconteceu no lance do Bidu, que é uma jogada que a bola espirra e ele tem a sorte, a felicidade, a qualidade de dar uma sapatada de pé esquerdo e mandar a bola no ângulo. Já era a final do segundo tempo, imaginava-se que o jogo teria uma boa quantidade de acréscimos, esse é o gol do Bidu. Bateu com raiva, né? Bateu com raiva e o Corinthians se colocou numa posição em que muita gente esperou o segundo gol, porque isso já aconteceu muitas vezes. Na pressão, um time se defendendo muito, não consegue segurar o empate e acaba não conseguindo segurar o gol da vitória também. Não aconteceu e o Corinthians não teve nenhuma grande chance assim. Teve um ótimo lançamento do Garro para o Yuri Alberto dominar entre os zagueiros e finalizar de pé esquerdo, a bola subiu. E o Corinthians... O Walter basicamente trabalhou no primeiro tempo só. No segundo tempo o Walter não Exato. trabalhou. Porque no gol também ele só pôde olhar, não pôde fazer nada.
A gente tem a tela aí, mas o André citou a grande chance ali. O Corinthians teve 2, né? Grandes chances. O Cuiabá 5. Já a gente vai... Estamos na expectativa da entrevista do Antônio Oliveira e dos desdobramentos desse empate. Mas queria te ouvir também. Resultado péssimo, performance, dizer o quê? Resultado péssimo, resultado justo pelo que foi o jogo. Era um jogo para empate mesmo. E, assim, desse time do Corinthians, a gente pode contestar muitas coisas. Ô, Zupa, peraí, era um jogo para empate mesmo? Não, um jogo... Pelo que se os mostrou. 90 minutos. Um jogo de empate. Assim como o jogo de... Não, porque ainda tem gol que está impedido, ainda tem pênalti perdido. Mas... Me perdoem, eu esqueci de falar que no começo do segundo tempo o Donelli pegou um pênalti, seria 2-0, e muito provavelmente a gente já estaria agora falando de outra coisa, né? Sim, no fim, eu até acho que o empate foi justo do resultado, assim. Mas é ruim, muito ruim para o Corinthians. Agora, a gente pode falar muita coisa desse time, inclusive da falta de qualidade técnica, inclusive questionar o técnico. O que a gente não pode falar é falta de entrega. Né? O Corinthians, de novo, assim como o último jogo em casa, que foi contra o São Paulo, o time lutou demais, o time brigou demais e, por causa disso, também conseguiu arrancar esse empate no final com um belo gol do Bidu. A gente viu ali, o Bidu bateu no melhor estilo José Silvério, o melhor narrador de rádio que eu já ouvi. A bola veio pedindo me chuta, e ele encheu o pé, fez um belíssimo gol. O gol no começo, o gol do Cuiabá no começo, em que teve uma permissividade do Corinthians, e é um time muito permissivo sem bola, o Corinthians tem dificuldade para encurtar, para diminuir espaço para os adversários finalizarem. O gol fez o Corinthians ter que trabalhar com todos os seus fantasmas, né? Porque tomar um gol no começo... O Corinthians já entrou pressionado, né? Já é um dos piores times do campeonato, já entrou muito pressionado. Ao tomar um gol com 4 minutos, o Corinthians correu na subida o tempo inteiro. E aí teve que lidar, a partir do minuto 4, com a sua ansiedade, né? Lidar com instabilidade emocional, que o jogo já impunha antes e passou a impor mais depois do gol sofrido. Passou a ter que se manter equilibrado emocionalmente e construir ofensivamente, o que é uma grande dificuldade desse time do Corinthians. E aí acabou sendo submetido a todos esses problemas e não conseguiu jogar. Né? O Corinthians conseguiu jogar muito pouco, correu, tentou. Até acho que o Antônio fez alguns movimentos táticos interessantes para o jogo. Por exemplo, hoje ele começou com o Coronado centralizado e com o Garro aberto pela direita. Isso foi bom para o Corinthians, eu gostei, achei que funcionou melhor do que a movimentação antiga, porque o Coronado é um jogador mais agressivo do que o Garro. O Garro tecnicamente é muito bom, mas o Garro bate pouco para gol, o Garro pisa pouco a área, o Coronado está sempre querendo encontrar o chute, querendo encontrar o espaço para ir para a área. O Garro tem um passe muito qualificado, então achei interessante. E aí no segundo tempo ele faz as trocas. Primeiro ele tira o Caetano, que estava muito mal no jogo, errando muitas saídas com 31, 34 minutos, o que claramente era uma alteração também de um técnico que sabia que estava muito perto de ser demitido, né? Tô perdendo de 1-0, com 30 minutos eu tiro um zagueiro, boto o centroavante, eu sei que o meu tá na reta, que se não ganhar é hoje que cai. E fez a alteração que tinha que fazer. No segundo tempo, ao tirar o Wesley e botar o Mosquito, ele joga o Mosquito para a direita, volta o Garro de 10 e abre o Coronado na esquerda, que é onde o Coronado jogava no Al Ittihad, como meio atacante pela esquerda, para vir para dentro e puxar o pé direito. Então, os movimentos táticos que o Antônio Oliveira fez durante o jogo, e no início do jogo, eles foram interessantes e eles fizeram sentido. Mas é um Corinthians que tem dificuldade de se organizar ofensivamente, ainda mais correndo na subida, na ladeira, como foi o jogo de hoje. Então, é um time com muita dificuldade. Concordo com a sua visão, Marcela. É muito difícil ver o Corinthians apresentar algo, né? A gente fica esperando isso acontecer e acontece muito pouco. E quando o Corinthians faz um jogo mais ou menos, ou um bom jogo, a gente às vezes acha, bom, acho que esse pode ser o ponto de partida para o time melhorar. Como foi contra o São Paulo, como foram jogos contra os times fracos da Sul-Americana. Mas na sequência vem outros jogos ruins, né? O Corinthians fez um jogo ruim contra o Atlético Paranaense, do ponto de vista tático e técnico, no final de semana, e voltou a fazer um jogo ruim hoje, embora tenha corrido muito, lutado muito e encontrado o gol de empate. Então, assim, o Corinthians está onde ele deveria estar no campeonato. Pelo que joga, pelo que tem de material humano, a linha defensiva do Corinthians hoje era muito fraca, talvez seja a pior linha defensiva do campeonato, se a gente pegar de nomes. Os jogadores escalados, e são todos jogadores que merecem respeito, claro que sim, mas eles são as últimas opções que o Corinthians tinha do começo de temporada. O Donelli, que foi muito bem, tem que ser elogiado, mas o Donelli, ele era o terceiro goleiro em janeiro. O Léo Maná, era o terceiro lateral direito em janeiro.
O Caetano e o Kaká eram os últimos zagueiros do elenco, né? O Corinthians começa a temporada apostando em Félix Torres, Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique como backup ali. Tinha o Caetano e o Kaká ainda. Estão jogando. E o Hugo era para ser o reserva do Palácios, que não consegue jogar. E essa história é uma história muito grave. A gente tem que abordar ela com profundidade daqui para frente sobre os possíveis erros médicos que comprometeram a temporada do Diego Palácios. Essa é outra conversa. Mas o Corinthians está exposto às suas últimas opções, a problemas técnicos muito grandes. Então, pelo que tem de material humano, pelo que vem jogando e pelo que tem de projeto esportivo, o Corinthians está exatamente onde deveria estar, entre os piores times do campeonato. Vamos lá, então, né? O Química Arena, Antônio Oliveira está falando, vamos ouvi-lo. Antes de mais, boa noite e bom trabalho a todos. Temos três laterais direitos, portanto, a ausência do Fagner. O Mateus tinha vindo após a lesão do Fagner a competir, portanto, o Amaná teve a sua oportunidade, dá-lhe continuidade após uma boa atuação contra o Atlético, portanto, e Filo também ao intervalo, porque o Léo já tinha amarelo, portanto, e queria manter as duas paradas na segunda parte, portanto, se eu já ia fazer essa por causa do cartão amarelo, aproveitei a fila ao intervalo, porque ainda para mais com um árbitro que é meio maçarico, portanto, e novato na praça, portanto, e muitas das vezes querem mostrar o serviço, querem fazer tudo direitinho e depois acabam por fazer, entre aspas, borrada, portanto, e ao contrário de muitos árbitros e juízes mais experientes que têm outro tipo de comportamento e conduzem o jogo de outra forma. Portanto, foi uma troca simples, eles têm revezado e têm cumprido de acordo com aquilo que tem sido estipulado. Obrigado. Antônio, aqui em Rafael Sgrilles, Energia 97. Hoje você buscou alternativas dentro do seu elenco, até são perguntas recorrentes nas últimas coletivas, né? Você buscando opções no banco de reservas. Você sente que, aos poucos, todas as suas opções, os seus testes, a sua busca dentro do banco de reservas para tentar virar um jogo, não está surtindo efeito? Você sente que o seu trabalho corre risco no Corinthians? Estamos na 13ª rodada, o time está na zona do rebaixamento, tem 22 milhões de folha salarial e o time não reage. Você acredita que, olhando para o elenco, vendo todas as suas opções, o time corre risco, o seu trabalho corre risco? Olha, ainda bem que faz essa pergunta, mas é a primeira e a última que eu vou responder, porque querem-me convidar para esse circo, mas eu não vou entrar nele. Portanto, essa aí, já disse isso anteriormente, portanto, essas situações tem que perguntar ao Fabinho, tem que perguntar ao Presidente e aí tem que questionar, portanto. Eu só faço aquilo que eu controlo, portanto, isso aí já não controlo, tenho que perguntar ali, tenho que chegar ali à zona mista a falar com o Presidente, ou a seguir o Fabinho vem aqui e vai-lhe responder essa pergunta. Portanto, ficam já alertados sobre isso. Portanto, experimentem outra, porque ali o Olavo fica já também avisado que não vou entrar nisso. Portanto, relativamente ao elenco, já toda a gente sabe, a folha salarial é essa, mas ela tem que ser recalculada. Portanto, ela deve ser no início. Agora, com certeza que não é essa. Acho eu, não sei. Portanto, acho que os meninos não ganham tanto dinheiro como você está aí a especular. Portanto, temos que ver os jogadores que saíram, portanto, o Maicon, portanto, o Paulinho. Não vou outra vez estar aqui, portanto, é só olhar para as situações agora. Não, vocês têm que perceber as expectativas e perceber se o grupo de jogadores que hoje se entregou de corpo e alma, portanto, teve atitude, entrega, teve paixão, teve raça, teve 10 minutos na primeira parte que são inadmissíveis, teve 10 minutos na segunda parte que são inadmissíveis, que colocaram em causa aquilo que foi o jogo. Portanto, repare que o adversário, a primeira vez que chega à baliza faz golo, portanto, na segunda vez, independentemente de sabermos que não foi pênalti, acaba por, nesses primeiros 10 minutos, poder fazer o segundo gol. Portanto, foram 20 minutos catastróficos da nossa equipa, portanto, e depois andamos sempre atrás do resultado, ainda para mais que sei a equipa do Cuiabá, é uma equipa que depois, se eventualmente se mete atrás do marcador, tem alguma dificuldade.
hoje demos a oportunidade do adversário colocar-se como peixe na água. Agora, o que eu lhe quero dizer é o seguinte, percebemos a dimensão do clube, mas temos que perceber se o grupo de jogadores está de acordo com as expectativas do torcedor. Isso é que vocês devem perceber isso. Portanto, não estou, em nenhum momento, há uma coisa que eu já disse aos jogadores, não desisto nem vou desistir deles. Acredito e continuo a acreditar neles, mas o grupo é curto para as expectativas de uma equipa que o ano passado ficou atrás deste... O Corinthians, onde é que ficou o ano passado? Ficou atrás deste adversário de hoje, portanto, eu, às vezes eu até fico a pensar que o ano passado teve a lutar para ser campeão. Portanto, e ainda para mais com um grupo mais estável. Este ano, repara a quantidade de jogadores que saíram, depois que entraram, que depois mesmo de iniciar a temporada, foi outra vez reestruturada, portanto, ou por umas razões ou por outras, portanto, e nessa perspectiva aí, mas eu não quero entrar por aí, portanto, eu procuro resultados, não procuro desculpas e é nesse caminho, continuando a trabalhar, acreditando naquilo que faço, que vou continuar o meu trabalho. Obrigado. Professor, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. A minha pergunta iria na linha também sobre o respaldo que você tem da diretoria e eu perguntaria isso, porque acho que às vezes é mais fácil perguntar direto para a fonte, porque você sabe que muitas notícias vão surgir, muitas coisas vão aparecer, e a gente vai ter a dúvida se você se sente respaldado e se você vai estar no banco de reservas justamente na segunda-feira contra o Palmeiras. Mas, não sei se você quer responder sobre isso, mas até na visão de muitas pessoas, o Corinthians tem elenco superior à Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, mas dos 9 pontos... Cuiabá? Para algumas pessoas. Okay. Só que dos, para algumas? Okay. Dos 9 pontos disputados com essas equipes, o Corinthians conquistou só 2 pontos. Quanto que isso te preocupa? Eu já disse anteriormente que realmente, ao final de 12 jogos, é muito curto ter uma vitória. É preocupante, mas não é desesperador. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você explicasse as alterações, né? A primeira, principalmente, ali a saída do Caetano, é um jovem zagueiro, faz jogos bons, outros jogos ruins, não tem tanta estabilidade. E as demais, né? Que você buscou as opções. E eu queria também que você desse uma comentada referente ao ataque do Corinthians, né? Que geralmente gira a bola, ela sempre acaba nos pés do Wesley, mas o time não consegue com tanta qualidade assim, ter tanta qualidade assim para finalizar os lances. Então, as alterações e o desempenho da parte ofensiva, por gentileza. Obrigado. Olha, as alterações são simples de interpretar, portanto, ganhamos largura com o Yuri, sempre que ele dava essa largura, quando vinha por dentro era o Léo Maná que o faria, ganhamos mais peso dentro da área, porque eu conheço muito bem o Marley e o Alain, para situações de jogo aéreo, porque já sabíamos que eles têm alguma dificuldade em situações de cruzamento, pela maneira como eles este ano estão a defender, portanto... puxei o Raniel para zagueiro, portanto eu já disse mais do que uma vez, o Raniel de origem é zagueiro, portanto até para ter mais velocidade lá atrás, porque eu gosto de jogar com zagueiros muito rápidos, portanto ainda para mais para controlar as situações de ataque à profundidade do Pita. Portanto, tentei fazer um 2 em 1, ganhar peso na área e ganhar situações de duelo, porque a equipa realmente sofre muito em situações de duelo. E nós estamos a jogar contra uma equipa que tem um perfil físico altíssimo e é a terceira equipa com mais duelos ganhos no brasileiro. Portanto, qual foi a segunda que eu fiz? Mateuzinho, já referi relativamente ao amarelo. Portanto, resolvi logo para manter as duas paradas. E depois, quais foram? Foram o Kaique, portanto, o Cornado vinha, sobre o ponto de vista físico, vinha a decrescer o seu rendimento. Tentei fazer uma construção ao contrário com o Hugo projetado naquela situação, depois passou a ser o Bidu, e com o Mateuzinho mais baixo para controlar muito a transição do Derek, porque nós sabíamos que era por ali, e nós percebemos também que poderia eventualmente sair uma transição, dando a largura para o Gustavo. Portanto, são situações simples dentro das estruturas, tentámos de todas as formas, com o Hugo baixo, com o Hugo alto, com o Mateuzinho alto, com o Hugo baixo, portanto, todas as formas foram. Agora, acredito e concordo consigo que
com o senhor que a qualidade das nossas finalizações não é a melhor, portanto, e repara, é o Wesley, mas foi sem o Wesley que chegámos ao empate, portanto, é evidente que é um menino que está a crescer, é um menino que está a passar por uma situação de rendimento que não é aquilo que nos habituou, tem que criar mais variabilidade no seu jogo para poder criar dificuldades e problemas diferentes, mas das 22 finalizações ou 25, realmente a qualidade delas não foram as melhores. Concordo consigo. Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.